tarde, subiu garotos. a fumaça azul, né, velho? Agora foi rapidamente ao mercado, o Pedrinho já anunciou aí o novo técnico, é o Tite. Dá pra gente mais detalhes aí, Samuca? Gostou, o amigo gostou da contratação? Ô Gilbert, eu acho o Tite um técnico assim. O Tite é muito grande, né? A carreira muito vitoriosa, de ótimos aproveitamentos. Talvez não fosse aí o nome preferido da maioria, né? Quando o torcedor ali vem aquela expectativa. A primeira investida do Cruzeiro foi no Arthur Jorge, mas a multa não teria como, né? Não existe isso, você pagar 5, 6 milhões de euros em um técnico, né? Um preço de jogador, com todo respeito. Acho que o Arthur Jorge fez um trabalho aí no Botafogo espetacular, né? Para tristeza do Igor. Ele fez um trabalho espetacular. Para nossa então, alegria. Seria um grande nome, acho que até para dar um up ali no que fez o Leonardo Jardim. Mas eu entendo muito a vinda do Tite, que é um técnico aí que o currículo fala por si só, passagens vitoriosas aí, principalmente a do Corinthians, né? No Flamengo aconteceu a eliminação na Copa Libertadores para o Peñarol e aí decidiram pelo fim do contrato, por uma demissão. Teve a questão de Copa do Mundo também, né? Mas para a seleção brasileira voltar a vencer uma Copa aí vai ter que remar muito. Nas eliminatórias ele passeou com a seleção, né? Isso que a gente viveu aí ultimamente, sofrendo em eliminatória, com o Tite não teve, né? Então, eu acho que é um técnico que vejo muita gente falando, rompe completamente. Não acho que rompe tanto assim. A estrutura que vinha praticando o Leonardo Jardim, talvez ali gosta mais de ter a bola, né, no ataque, mas são times que ele monta que são times confiantes, né, que se defendem bem. Também não vejo essa de ser um técnico retranqueiro, acho que o Tite não é isso. Então, é um nome que, para o momento, eu acho que vai encaixar e vou torcer muito para isso. É um técnico que vai saber lidar ali também no dia a dia, né, com o Pedro Lourenço. Tem estofo para isso, né? Penso que foi uma decisão importante. Não dá, o Gilbert, hoje no futebol brasileiro para vamos contratar um estrangeiro por contratar. Eu acho que isso aí não era o momento. É um ano de Copa Libertadores e precisa de alguém que entende muito o que o Cruzeiro vai vivenciar na próxima temporada. A verdade que eu estiquei muito. Tá de boa. A verdade o Samuel rodou, enrolou para responder uma pergunta simples que você fez direta para ele. Foram Ou duas. seja, sendo claro, o Samuel é contra a ida do Tite pro Cruzeiro. Como assim, velho? Ele acabou de falar que não era o nome que ele queria. Aí ele começou a enrolar pra galera esquecer que ele falou isso. Entendeu? Não, mas eu falei que eu entendo, que eu... O Igor tem alguma mágoa do Tite? O que aconteceu? O que o Tite fez? Eu não tenho mágoa, Samuel. Eu odeio o Tite com todas as minhas forças. Então foi entendi. ótimo, Não, o que ele ótima te contratação. fez? Fale aí pra gente. A mim ele fez a pior tragédia da história do Clube Atlético Mineiro, aquela que a gente conseguiu pelo menos bater lá e sair. Não ficou 3 anos lá, mas que ele Nossa, fez. velho, pra que isso? Olha, só do Igor tá sentindo isso aí. Foi uma hein? ótima contratação do Tite, viu? Foi muito bom. Ó, já gostei. É o Tite aí, Machado. E aproveitando o ensejo, né? Aproveitando o ensejo, o Tite é do Zerô, ele derrubou o Galo, então nós vamos apoiar ele. E, ô Samuca, aquele recadinho, né, pra valorizar os nossos, né, o torcedor do Cruzeiro, espero que tenha aprendido aí. A gente tá agora, quem tá acompanhando a gente agora, o grande Matheus Henrique, dá os parabéns pra ele. Nasceu o Cauã Henrique, filho aí do Matheus, seja muito bem-vindo. Mateuzinho agora que jogou demais, cara. Que partida fez o Matheus Henrique contra a equipe Era pra do gente estar Corinthians, né? exaltando isso, né, Andrô? Muita jogou coisa demais, que cara. aconteceu Tá ali. Ai. Calma, o Mateuzinho, meu Deus, destruiu o jogo. Destruiu, né? jogou demais, tá louco. Você tá louco, monstro. E parabéns, muita saúde aí. E desculpa, Mateuzinho, eu fiquei na Trabalhou com o dúvida. Tite na seleção, né? Eu fiquei Sim. na dúvida se ele ia jogar bem como primeiro volante. Ele destruiu. Porque você só sabe criticar, né, meu irmão? Primeiro Você tem esse problema, né? você Não, fala mal, gente. depois você analisa. Eu Não, achei porque ele quer falar assim,
Tá vendo? Eu avisei que não sei o quê. Aí se o cara joga bem, Não, ele fala, senhor. ainda bem que queimou minha língua. Não, eu achei conheço que esse tipo de gente. Eu né? achei que o Lucas Silva iria para primeiro volante e ele como segundo volante, mas foi Samuca, muito bem. obrigado, hein? Tamo junto e amanhã a gente volta a se falar, ver quais serão os Valeu. próximos movimentos do Cruzeiro aí também no mercado. Contamos com a sua presença aqui no 98 Futebol Clube no Central. Quinta-feira que o bicho pega lá, né? Na resenha de craque, sim, Samuel vai jogar. Sim, Samuca tá no time ladrão, né? Isso. Perfeito, perfeito. Alegria, Claro. ousadia, futebol moleque, né? Tá bom, misericórdia, hein? Férias de jogador é o período que acontece mais o quê? Especulação. Especulação. Graças a Deus, Você né? adora, né, Tiago? Nossa. A gente pode trabalhar, Você é um ganhar, especulador profissional. ganhar um pouquinho de dinheiro. É bom. Então, pois é. Ô, Gabriel, você quer colocar na tela aí? Agora? Aí você vai ter que... Vamos lá. É o Germán Garcia Grova. Ele é um cara muito bem informado. Um cara Muito sempre respeitado. Com boas... Tanto ele quanto o Merlo. Sempre com boas informações. O Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de dólares por Marco Milevich. Na dúvida, fala errado. Matko Milevich. A oferta inclui 100% dos direitos do jogador e foi feita verbalmente. Embora seja um valor baixo, não está muito longe do que o Huracan está pedindo. Então, em uma informação que vem da Argentina, que o Cruzeiro teria interesse nesse jogador que joga lá no Huracan. Valu, você tem alguma coisa? Você ouviu algo sobre isso? Cara, o que você pode falar? A parte que eu tenho, sempre respeitando o Germán Garcia, que é muito competente. Daqui o que eu tenho até agora é que não tem absolutamente nada por parte do Cruzeiro. Nem monitorado o jogador estava sendo. Vamos aguardar e ver se esse quadro Só muda. para trazer, eu tenho a mesma informação do Valuzinho, tá? Tenho a mesmíssima informação do Valu de que nesse momento não é um jogador que esteja na mira do Cruzeiro. Então, Tá. Na atual temporada, ele marcou 8 gols lá com a camisa do Huracan. mas eu vi um vídeo dele, ele parece ser bom de bola, viu, velho? Camisa 10, joga também pelo lado. Ele é americano, vídeo né? tá Tem dupla cidadania. ó, Vou te mandar meu DVD pra você ver eu que loucura. eu já vi com você, irmão. Eu sei que você é bom de bola. Mas eu jamais o vi jogar uma partida completa. Tá. Vi um vídeo com 7 minutos, editado, mostrando os melhores lances dele. Tá. Ô, Diogo, agora a gente já caminhando já profissionalmente isso aqui, faltam 3 minutos, né, Gabriel? 3 minutos. Quais as posições que o Cruzeiro precisa? O que você reforçaria nesse time do Cruzeiro? Cara, o Cruzeiro precisa de 2 zagueiros, porque a gente tem uma zaga titular hoje, né, com o Fabrício Bruno e com o Vidalba, mas um zagueiro pelo menos, né, porque o Gamarra não deve ficar, João Marcelo e Jonathan Jesus são outros aí que nos próximos dias pode ser que tenha alguma novidade, né, em relação aos dois, então um zagueiro para poder manter o nível da zaga. O Cruzeiro precisa de um primeiro volante urgente, porque na ausência do Romero, e aí já tá outra coisa que cai também. Por exemplo, o Tite tá chegando, e o Wallace, como é que fica a situação? Porque é um jogador que tem nome, às vezes pode ser que seja um nome que agrade o Tite, e às vezes pode ser que fique e que ano que vem seja um outro jogador, porque do futebol tem dessas coisas. Mas olhando hoje, né, o Romero não tem, né, um substituto. Para a posição do Lucas Silva, você tem ali o Matheus Henrique, o Japa, tem alguns outros atletas, né, que podem compor. Matheus Pereira, não tem uma reserva. Quando o Matheus Pereira não joga, né, o time do Cruzeiro morre. Eu acho que pro ataque, com o Caio Jorge, com o Neisser, que chegou agora, né? E com algum outro garoto da base, a gente consegue compor bem ali o ataque do Cruzeiro. Sinisterra. E o Arroio Sinisterra. Talvez mais um ponto, né? Mas assim, crucial para mim hoje no Cruzeiro é um cara para a posição do Romero, um cara para a posição do Matheus Pereira, que quando esses caras saem ali, o time do Cruzeiro dá uma murchada muito grande. Mais ou menos por aí, Daniel? Eu não acho que eu tem vi muito você que mudar ficou... também. Porque tem que trazer um ponto, até porque não sei se dá pra contar com o Sinisterra o ano inteiro, né? Porque machuca muito o Sinisterra. Então eu acho que um ponto é uma necessidade, com certeza, pro Cruzeiro ano que vem. Sinisterra, 4 meses, 3 lesões musculares. E vem melhorando, tá? No final da temporada e agora. Ele é bom jogador, Sim. ele Tava bem no jogo. só tem problemas físicos. Tava bem no jogo. Tá mais ou menos pra essa linha, Thiago? Faltou 1 minuto pro programa terminar. Cara, o Cruzeiro precisa de alguns reforços ali, né, cara? Se a gente fortalecer o grupo, né? Fortalecer. Acho que até o time titular pode ser fortalecido. Quando o HG traz, por exemplo, que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Martinelli... Chega para ser titular. Assim, se a gente pegar nas condições normais de temperatura e pressão... No lugar do Lucas. Ele seria titular no lugar do Lucas Silva, mas aí é o que eu penso. Pode ser que aqui o Lucas Silva jogue mais que ele. Tem isso.
Tem isso também, viu, gente? Porque o Tem Wallace é isso o cara também. que eu tinha certeza que seria titular do Cruzeiro. Eu acho que sobe, pra mim, Todo sobe, mundo tinha, né? sobe o patamar do meio-campo com o Martinelli. E o outro era o Fagner. Isso lá em outubro. E eu levantei esse assunto aqui nos Donos da Bola. Isso em outubro. Bolas deve ir mesmo, o Eduardo deve ir. Esse balaio aí também, o Gamarra, né? Gamarra também vai. Mas o Fagner, depois que o Tite acertou com o Cruzeiro, Thiago Fernandes, muita coisa mudou, né? Ou pode mudar? Pode mudar. Eu tenho essa informação de semana passada, viu, Eltinho? Não é nem de agora. Era antes de saber que o Tite seria o treinador do Cruzeiro, de que havia a possibilidade do Cruzeiro estender o empréstimo do Fagner, caso o Corinthians de fato não queira permanecer com o jogador. E aí, cara, vai em função de muitas coisas. Uma, em função do próprio Fagner, que é um lateral direito que foi importante para o Cruzeiro durante a temporada, por mais que ele tenha se lesionado naquela jogada com o William Potker no jogo contra o CRB. Tava bem, ele né? foi um cara muito importante para o Cruzeiro nessa temporada e também pelo fato da possibilidade de permanecer com o Henrique Lemos por aqui. Por mais que exista o acordo entre Cruzeiro e Corinthians para a manutenção dos direitos econômicos dos dois... Só reforça, o Henrique Lemos, é o filho que é do o Fagner. filho do Fagner. Eu não expliquei, perdão. Você tem razão. O filho do Fagner também permanecer aqui, que é um jogador muito promissor. Jogador de seleção brasileira de base. Então, existe essa possibilidade ainda. O Cruzeiro avalia e cogita aí a manutenção do jogador. Mas tem uma matemática que tem que ser feita também, porque é o seguinte, não dá pra ficar com 3 laterais direitos no elenco também, né? Dá pra ficar com o William, com o Fagner e com o Cauã Moraes. São três jogadores, não sei. Você viu o calendário Mas aqui, você não acha irmão? que o Cauã vai ser desenvolvido ainda, Diogo? O Cauã hoje Não, ainda... Ele tem potencial para se tornar... Concordo. Inclusive, eu acho o Fagner um bom jogador, tá? Acho que ele é um bom jogador. Ele tem perfil pro que a gente vai disputar ano que vem. A gente precisa de uns caras que... Inclusive, quando o Fagner foi contratado pro Cruzeiro, eu falei assim, Fagner, joga muito no Cruzeiro, mas na lealdade. Porque ele era muito desleal quando ele jogava no Corinthians. Não é porque ele veio pro Cruzeiro que eu vou omitir isso. E isso não aconteceu, Ele né? foi machucado na jogada desleal. Numa jogada desleal do Potker, né? Mas isso aqui não aconteceu. Mas ainda assim, eu acho que o Fagner é um bom jogador, pela experiência que ele tem. É jogador que está acostumado a jogar jogo grande, não sente pressão, não se omite, né, nessas grandes decisões. E igual eu falei, cara, ontem, gente, era uma história. Hoje é outra. Ontem o técnico era o Jardim, hoje é o Tite. Então, às vezes, com a chegada do Tite, né, até facilita, né, a permanência do Fagner pela boa relação que eles já tiveram, mas acho sim que ele vai ser um jogador importante para o ano que vem. E o torcedor do Cruzeiro quer lidar com a inconsistência do William de novo ano que vem também, E ele sabe? precisa de uma sombra, cara. O William precisa... Exato. Cara, o William é um baita de um jogador. O William chegou até a seleção brasileira. O que aconteceu com o William? Que defensivamente ele não estava sendo ninguém. E para cruzar, parecia que ele era canhoto, né? Mas ele é destro, né? Mas que não acerta um cruzamento. E assim, eu tô falando, cara, porque chega a ser meio absurdo, porque parece que desaprendeu, porque a gente sabe que ele é um bom jogador, cara. Ninguém chega na seleção à toa. Mas o que aconteceu, a queda de rendimento dele, defensivamente e no apoio, foi uma coisa absurda na reta final da temporada. Aqui, eu não quero ser profeta do acontecido, não, porque já aconteceu, já rolou tudo. Mas no jogo de quarta-feira passada, do Cruzeiro contra o Corinthians, um jogo que o Cruzeiro estava extremamente nervoso, muito nervoso em campo, logo nos primeiros minutos você já percebia o Cruzeiro num tom acima, que não era o necessário. Um jogador igual o Fagner, sabe, Valu, quando na semana passada eu peguei e falei assim, cara, faltou um cara para colocar a bola debaixo do braço, para colocar a bola debaixo do braço e chegar em cada um e falar assim, que rotação é essa que você tá? Eu só discordo você que o Cruzeiro tem começado acima do tom. Eu achei que o Cruzeiro começou da forma que tinha que começar. E nós pecamos, Eltinho. Por exemplo, a gente tem que dar um mérito também, por exemplo, do Hugo Souza. Diogo, no nervosismo. Mas no nervosismo com aquele voleio que o Matheus Pereira deu em plena Não, tô falando do jogo agora, não. Jogou no Mineirão. Perfeito, não. Ali o Cruzeiro não jogou. No Mineirão, não. Tudo bem, pelo amor de Deus, se transpareceu o que eu falei, o jogo de domingo, não. O jogo de semana passada, o jogo de quarta. Não, aí eu assino embaixo. O jogo de quarta. Foi uma vergonha a atuação. Era o jogo de quarta, o jogo de quarta-feira. Pegar a bola aqui e chegar em cada um. Fabrício Bruno, não precisa disso aí não. Calma. Tem 60 mil torcedores do Cruzeiro aqui, a gente vai colocar a bola no chão e vamos massacrar esses caras. Sim. O Fagner era esse cara. Eu não sei se ele era esse cara, Elton, mas eu acho que para a temporada até o Cruzeiro carece desse perfil de jogador. E quando eu falo isso, não quer dizer que os outros não têm a sua utilidade. Não. O Cruzeiro sofreu em alguns jogos na temporada. Aquele momento que o Cruzeiro faz 2-0, você não pode tomar o gol de empate, você não pode tomar um gol 4 minutos depois. Você tem que fazer o adversário sofrer, chegar aos 30, aos 35 minutos ganhando de 2-0. O Cruzeiro
toma o gol 4 minutos depois, e é ele, Cruzeiro, que, assim, assume o papel do Corinthians. Então, só para reforçar, eu tô falando do jogo de quarta, tá? Não, Não tô falando sim, do jogo de domingo, sim, não. mas isso foi uma coisa que Tá. aconteceu não só no jogo de quarta, no jogo de domingo, uma coisa que aconteceu muito na temporada. Jogadores que têm a capacidade de dar uma pausa no caos da desorganização mental, da desorganização tática, que alguns jogos que o Cruzeiro perdeu ou empatou chaves na temporada passaram por esse tipo de característica que eu acho que faltou no elenco, Elton. Mas no time titular do Cruzeiro não tem esse cara com essa Não característica. tem, isso não. E não Diogo, é uma crítica, tem tá? Não é uma crítica isso. porque fez uma baita temporada. O próprio Lucas Silva não tem essa característica Isso, de chegar Diogo. e pá. Perfeito. E foi um dos caras que mais teve vontade de estar nesse jogo contra o Corinthians aí. Tô falando desse perfil. Isso. O cara que chegava... É um perfil específico, Diogo. Sim. Do cara que fala até assim, ó, a gente gosta de jogar rápido, a gente vai jogar um Mas pouco... não é de hoje, Valor. Não é de Isso. hoje que não existe A cara gente no vai Cruzeiro. jogar um pouco mais lento até a gente voltar ao nosso normal. Isso, é isso aí. É o cara que dá o reset mesmo Se em tudo que tá reencontrar acontecendo. na partida. Nem Se precisa de ser um reencontrar. craque, eu acho que às vezes é muito mais a questão de atitude. assim. Experiência também, talvez. É. Também, passa por isso também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.